Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à exposição da Epístola de Paulo aos Gálatas, tá? Já fizemos uma exposição do capítulo 1, versículo 1 até o 5, e hoje nós vamos estudar essa porção aqui, tá? Versículo 6 ao versículo 9, a inconstância dos Gálatas, né? Então, olha como o apóstolo Paulo começa aqui. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra admirar, ela tem um sentido de perplexo, atônito. O apóstolo Paulo ficou sem reação emocionalmente, né? Porque você sabe quando você toma aquele susto, você diz, nossa, eu não esperava, eu esperava de qualquer pessoa, menos dessa pessoa. E o apóstolo Paulo jamais esperava que essas igrejas, as igrejas da Galácia, né, que o apóstolo Paulo plantou, e teve um custo muito, muito alto, que foi o custo, né, de perseguição, de apedrejamento, foi o custo de cicatrizes que ele ainda trazia em seu corpo. E tem algo que é importantíssimo dizer, pessoal, e que nos é útil também. Bem, o apóstolo Paulo ele não só ia às regiões e evangelizava, não. Ele tinha o ministério de ensino, ele ensinava a igreja. E ele, estando certo de que os irmãos estavam numa estatura espiritual já pronto para caminhar na ausência dele, né, ele avançava para outras regiões, sem nunca perder de vista essas igrejas, até porque são filhos na fé dele. Bem, e aí, de repente, lhes chega a informação, né, de que esse povo está passando tão depressa, abraçando um evangelho estranho. Por isso que ele fica atônito. Por isso que é uma carta de urgência que o apóstolo Paulo escreve, é uma carta muito inflamada. E aí nós vemos aí, versículo 6, né? Admira-me que estejas passando tão depressa. Essa palavra passando, tá? Ela é uma palavra no grego, ela é uma palavra no grego que eu vou ler aqui para você, que se lê metatisteste, né? Ela significa deserção. A palavra era usada para deserções e revoltas no âmbito militar ou policial. Hein? Então essa palavra passar, né? Passando, ela tem um significado, né, no grego de deserções e revoltas, no âmbito militar. Então, essa palavra aqui ela é muito forte. Estejas passando tão depressa, e estavam passando numa velocidade que o apóstolo Paulo expressa no início, como eu mostrei para vocês, o espanto dele, com a facilidade que estão sendo arrastados para um outro evangelho. Mas olha, escute aqui, veja bem o que é interessante. Quando o pecador salvo, ele abraça o outro evangelho, o evangelho estranho, ele não está se afastando da igreja, ele não está se afastando do líder. Não. Ele está se afastando daquele que o salvou, do seu maior benfeitor. Ele está ele está se distanciando de Jesus. Por isso aqui, ó, nós vemos aqui ele dizendo aqui, ó, olha só como é interessante. Ele diz assim, estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Então, em que momento eles ouviram a voz do Senhor? Quando eles estavam sob o domínio sombrio das trevas da escuridão, eles ouviram então o doce convite do Salvador. Através do quê? Do anúncio do Evangelho. Nós, assim como Paulo, nós somos a voz majestade de Deus. Nós somos a voz do bom pastor. Desde que o seu evangelho esteja alinhado com o evangelho de Jesus Cristo, tá? O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho puro, o evangelho na totalidade. Amém?
Então, quando você é um arauto, você se anuncia o evangelho, quando você se pronuncia como um arauto do rei e comunica aquilo que está nas sagradas letras, um evangelho sem mistura, mas o evangelho de Jesus Cristo, você está sendo a voz do Altíssimo. Bem? Então, foi o Senhor que chamou, porque de si mesmo, nem você, nem eu, nem aqueles homens podiam se deslocar até Deus. É verdade ou não? Não tinha como, a não ser que ouvisse a voz do seu maior benfeitor. E foi o que aconteceu. E o que ele responde a esse tão grande amor, né, de Jesus o Salvador? Eles abraçam um evangelho estranho, um outro evangelho, se afastam, dão as costas daquele que vos chamou, daquele que o chamou, né, na graça de Cristo. Na graça que é para dentro da graça de Cristo. Graça é o que? Favor imerecido, pessoal. É a graça de Cristo. Então, vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É um evangelho estranho. Aí, versículo 7, pessoal, ele diz assim, o qual não é outro. Ou seja, esse evangelho aqui não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Essa palavra aqui, vos perturbam, né? Ela no grego é tarasso, né? Quer dizer, inquietar, perturbar, causar distúrbios. E essa palavra no grego, ela está no verbo que é participe presente ativo. Significa o quê? Para traduzir para você, né? É algo que está acontecendo. É uma ação maligna que é pior do que uma possessão. Por quê, pessoal? Por quê? Porque a possessão demoníaca, você vai lá, impõe a mão e debaixo da autoridade de Jesus Nazareno, você expele aquelas trevas, aquelas terríveis legiões demoníacas. Mas aqui não. Aqui é muito mais perigoso. O risco é muito maior. E está agindo através do quê? Através da palavra distorcida. Vos perturbam, que significa também sacudir vossas mentes, né? Vos deixar com a mente confusa. Né? E querem, esse é o alvo de quem distorce o evangelho e perturba os salvos em Cristo Jesus, principalmente os novos convertidos. Eles têm como alvo, qual alvo? Perverter. A palavra perverter aqui, pessoal, é distorcer, viu? A palavra significa distorcer o evangelho, desfigurar o evangelho. E que evangelho? Esse evangelho não é qualquer, esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho do Senhor Jesus. Não é de Paulo, nem de Silas, não é o evangelho de Allan Kardec, não é o evangelho do Mormon, não, esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Né? Aí ele diz aqui, mas, agora, pessoal, o negócio é sério, viu? Porque agora ele vai fazer uma declaração solene, ele vai dar sentença, viu? As pessoas que se atrevam, aos falsos hereges, aos que traz o evangelho estranho e perturbam a noiva de Cristo, ele traz uma declaração que ela atravessa todas essas gerações. Olha só, até os dias de hoje. Olha só. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, isso aqui lembra alguma coisa, né? Algumas seitas que alegam em suas doutrinas que o anjo apareceu e lhe deu outro evangelho, como a religião Mormon, né? Mormon deixa claro que, tanto que tem um livro deles que é o outro evangelho de Jesus Cristo, né? O evangelho das Testemunhas de Jeová, que não é o evangelho da Bíblia, né? O evangelho do Espiritismo. E ele diz aqui, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Né? E que evangelho é esse que vai além, pessoal? Qual é esse evangelho que vai além? É o evangelho que faz com que o homem entenda que para ter acesso ao céu, para ser salvo, não é apenas abraçar o perdão e a salvação que lhe é ofertado através de Jesus, mas é fazer mais alguma coisa, guardar a tábua dos 10 mandamentos, guardar o sábado, seguir uma lei dietética, ou fazer um esforço humano, fazendo caridade,
né? Isso é outro evangelho, esse não é o evangelho de Jesus Cristo, né? E esse evangelho vai além daquele que o apóstolo Paulo pregou. E qual? Qual o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, pessoal? E que nós devemos pregar? Olha só no capítulo 2, ele vai deixar claro qual é esse evangelho. Olha só, pessoal, Deus é maravilhoso, ó. Em Gálatas ainda, Gálatas capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 16, é isso mesmo, versículo 16. Olha o que ele diz aqui no versículo 16, né? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Esse é o evangelho de Jesus Cristo que o apóstolo Paulo pregou. Esse é o evangelho que nós devemos transmitir, né? Diz, não é justificado por obras da lei, né? E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, não guardando a tábua dos mandamentos ou guardando o sábado, não. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Hein? Então nós vemos aqui, pessoal, que esse era o evangelho que o apóstolo Paulo anunciava. Esse é o evangelho puro. Além disso, pregar que tem que fazer o esforço humano, guardar a tábua dos mandamentos, isso é ir além. É ir além do evangelho que o apóstolo Paulo anunciou. Amém? Então, você vê aqui, né, no versículo 8, né? Ele deixa claro que vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Olha como a coisa, pessoal, a coisa é tão séria que ele repete, assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além, novamente, que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amém, pessoal? Então, essa palavra aí, e além do que vos anunciei, seja anátema, ela é uma palavra que ela tem um sentido de autoridade duradoura. Indica uma autoridade que foi falada e ela se mantém em vigor, tá certo? Porque essa palavra que você leu aí, ela está no perfeito indicativo, que indica a autoridade duradoura do que foi falado. Amém? Assim como já dissemos, quer dizer, é uma palavra que ela vigora por todos os séculos e por todas as gerações, enquanto em vida terrena a igreja estiver. Amém? Então essa é a palavra que nós podemos observar. Fora disso, pessoal, como ele repete 2 vezes, fora isso, fora o evangelho de Jesus Cristo, esse negócio de guardar sábado, de guardar a tábua dos mandamentos, é cair nesse erro aqui, ó. Vai cair nesse erro aqui, ó, em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ó, diz aqui, ó, capítulo 5, versículo 4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificá-vos na lei. Essa palavra procurais justificá-vos, ela está no verbo, no texto do grego, que é o presente conativo. Significa o quê? Vós que estáis tentando se justificar na lei, da graça decaístes. Amém? Então, voltemos ao evangelho puro, ao evangelho da graça, ao evangelho de Jesus Cristo Nazareno. Somos salvos não por esforço humano ou por guardar a tábua dos 10 mandamentos, mas nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo Nazareno. Amém? Deus abençoe a todos, para a glória do Senhor e Salvador Jesus.